Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros estudantes do nono ano A. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar vamos continuar falando, né, nossa conversa sobre a atividade que vocês receberam, atividade 4, sobre o início da República, né? Também chamada de República Velha, aqui no Brasil. Eu disse para vocês que quando o imperador Dom Pedro II ele sai, né, do Brasil, se constrói no Brasil uma república lá, aquele modelo lá dos iluministas. Então, essa república ela vai ser oficializada, né, com a Constituição de 1891. Eu já falei isso para vocês. Trouxe aqui um resumo para vocês de como começou essa república, alguns passos aqui, um resumo. Como, por exemplo, a República da Espada, né? Eu disse para vocês que o primeiro presidente será o presidente Deodoro da Fonseca. E Deodoro da Fonseca assume um governo provisório e depois ele é substituído pelo vice, porque ele renuncia e por aí vai. Mas é com Campos Salles, aqui em 1898, que nós vamos ter o início da política do café com leite, da política dos governadores. Falei sobre isso lá na atividade 3, né? Mas nesta atividade eu vou falar sobre a mão de obra imigrante. Primeira questão, vamos falar aqui, eu vou fazer um apanhado, questão por questão, aqui, para melhorar, para facilitar a atividade, né? Para facilitar a correção de vocês, quando vocês forem responder, vocês terem mais facilidade. Esse assunto é um assunto muito gostoso de se estudar, muito bom. Então, vamos aqui para o final do século XIX, início do século XX no Brasil, chamado de República Velha. A República Velha vai até o ano de 1930, né? 1889 até 1930. E, bom, vamos adiante, vamos lá. Primeira questão, lembrando que você vai pegar seu caderno, né? Vai copiar essas questões lá no seu caderninho, né? E copiar as respostas também, ok? Depois você tira a folha do caderno, coloca lá para a gente corrigir no futuro. Muito bem. Então, primeira questão da atividade. Explique os motivos da grande migração para o Brasil durante o início do período da República. República que o Brasil ele ganhou um novo nome, né? Estados Unidos do Brasil, a Constituição de 1891. Então, qual era agora esse país livre, né? Sem mão de obra escravo? Era proibido a mão de obra escrava. Lá desde o finalzinho aí do século XIX, né, em 1888, já foi assinada a Lei Áurea e muitos escravos deixaram de ser escravos. Então, o que fazer? Qual tipo de mão de obra que se utilizaria aqui nas lavouras, sobretudo nas lavouras de café, que era o que a bola da vez aqui no Brasil, era o que dava dinheiro no Brasil, né? Então, foi feito o quê? Uma grande migração. Migrar é quando uma pessoa sai de um lugar para outro, né? Nesse caso, os imigrantes saíram lá da Europa e vieram para o Brasil, vieram para trabalhar aqui no Brasil, né? Nós tínhamos muitos imigrantes italianos, imigrantes alemães, imigrantes japoneses também. Mas eu diria que a grande maioria dos imigrantes eram italianos, né? E alemães, sobretudo na região sul do Brasil. Então, vamos à questão. Explique os motivos da grande migração para o Brasil durante o início do período da República. Isso tem um resumo. Eu fiz um resuminho, né, para vocês lá, mas eu vou dar uma dica, um caminho aqui para vocês responderem. A grande migração, ela ocorre por conta da proibição do trabalho escravo. Senão, os donos dos cafezais colocariam trabalhadores escravos. Porém, o que acontece também nessa nova modalidade de trabalho, na exploração do café, é que exige um trabalho mais qualificado, um trabalho mais
que exige mais habilidade. Essa mão de obra é uma mão de obra qualificada. Então, esses migrantes que vieram lá da Europa para cá, são trabalhadores com mão de obra qualificada, né, para esse trabalho específico. Então, foi isso que gerou. Então, esses imigrantes também estavam fugindo, saindo da Europa por conta de crise, por conta de perseguição religiosa, né? Então, eles estão vindo para cá atrás de emprego, de trabalho. Mas, assim, outra coisa importante é que o próprio fazendeiro já comprava a passagem, comprava, pagava a alimentação, pagava o transporte, pagava a moradia, pagava tudo para essa mão de obra vir para o Brasil. Agora, claro, é porque eles eram bonzinhos, eles queriam fazer isso para ajudar? Claro que não. Isso saiu muito caro para esses imigrantes, né? Esses imigrantes ficaram presos nas mãos aqui desses fazendeiros de café, né? Ficaram amarrados, endividados, já chegavam aqui endividados, né? Então, eu não sei se deu para responder. Então, explique os motivos da grande migração. Era o Brasil agora estava adotando essa nova mão de obra. Então, mas tem lá no resumo também que você pode complementar. Qualquer dúvida, é só falar comigo, tá bom? Vai no celular lá, ó, fala comigo que eu te respondo. Segunda questão, aponte quais os subsídios dados pelo governo brasileiro para trazer os imigrantes para o Brasil. Bom, minha gente, o governo brasileiro ele incentivava o trabalho desses imigrantes, que esses imigrantes viessem para o Brasil para trabalhar aqui. E eles pagaram, ajudaram, financiaram, através desses cafeicultores, a vinda desses imigrantes para cá. Vamos à terceira questão. Explique por que os imigrantes contribuíram para a formação e formar a diversidade cultural no Brasil no início do século XX. Bom, esses imigrantes, quando vieram para cá, eles trouxeram também a sua cultura, né? Na culinária, por exemplo, a dança, a arte, então, o trabalho. Então, toda a cultura europeia veio junto com eles, né? Para cá, para o Brasil. A língua, o modo de vida, o costume. Então, isso provocou uma grande diversidade cultural aqui no Brasil. E ainda hoje existe na região do sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, lá no Paraná. Nós temos várias colônias alemãs, colônias italianas ali no Rio Grande do Sul, né? E isso ainda existe no Brasil, é bem presente. Inclusive, tem estados brasileiros, tem municípios que falam italiano normalmente. No Brasil, isso acontece. Vamos à quarta questão. Muitos imigrantes que vieram para o Brasil no início da República trabalhavam nos cafezais na forma de colonato. Descreva os colonatos os contratos tipo colonato. Minha gente, colonato, tem um resumo lá para você. O colonato era uma espécie de contrato entre o dono, o cafeicultor, o dono da fazenda de café, e o imigrante que veio lá da Europa. O próprio cafeicultor pagava as despesas, como eu havia falado, né? Esse imigrante já chegava em solo brasileiro, já chegava endividado com o dono aqui, com os cafeicultores. E, além disso, eles ainda dividiam a parte da produção. O colonato era uma divisão pequena. Olha, você planta toda essa terra, que eu te dou aqui um pedaço, um pouco da produção, e a gente vai se acertando no seu trabalho. O colonato era essa espécie de contrato, essa parceria. Era uma espécie de parceria, mas uma parceria bem desleal, né? Muito bem, vamos à quinta questão. Quinta questão. Explique por que os imigrantes estavam proibidos de sair das fazendas em que trabalhavam sem prévia autorização dos fazendeiros. Bom, minha gente, isso aqui acontecia o seguinte: quando esse imigrante chegava, eles geralmente, quase todos, não conseguiam pagar as suas dívidas junto aos fazendeiros, aos cafeicultores, né? Então, esses imigrantes eram proibidos de sair da fazenda, né? Eles eram proibidos
de sair sem antes quitar a sua dívida. Geralmente, essa dívida não dava para quitar, era só crescia, certo? Mas tem lá no resumo. Vamos aqui na sexta questão. Sexta questão. Indique os motivos. Sexta questão. Indique os motivos. Não quer passar. Indique os motivos que levaram os imigrantes a trabalhar nas cidades no início do século XX. Bom, muitos imigrantes já eram operários lá na Europa, já eram acostumados a trabalhar nas fábricas, nas indústrias, e aqui, chegando aqui no Brasil, não foi diferente. Eles também procuraram as cidades, sobretudo, porque aqui no Brasil, minha gente, no início do século XX, as cidades elas começaram a explodir de pessoas, né? Foi uma explosão urbana. As pessoas começaram a sair do interior e foram para as cidades, morar nas cidades, trabalhar na indústria, trabalhar na fábrica. Então, trabalhar na zona urbana. E os imigrantes não perderam essa oportunidade. Então, esses imigrantes também foram trabalhar nas cidades, nas indústrias, nas fábricas, né? O trabalho mais qualificado, já que esses imigrantes tinham essa diferença. Eles sabiam trabalhar nas fábricas, e muitos brasileiros não tinham essa habilidade. Vamos à sétima questão. Aponte os principais trabalhadores das indústrias no Brasil no início do século XX. Aponte os principais trabalhadores da indústria no Brasil do século XX. E os salários eram melhores do que eram pagos nos cafezais? Bom, minha gente, é o seguinte, o que acontecia era o seguinte. Aqui nós temos um novo tipo de mão de obra, chamado de operário. Era o operário, né? Veja, o operário trabalha na fábrica, né? Lá no cafezal, nós temos o trabalhador da agricultura, o agricultor. Aqui nós temos o operário, é uma nova modalidade para o Brasil, né? No século XX, esse operário ele vai trabalhar na fábrica, vai trabalhar muito, né? Às vezes 10, 12, 15 horas, mulheres trabalhando, vai ser um trabalho praticamente escravo. Muito bem, mas tem um resumo, viu? Se você tiver alguma dúvida, pergunta para mim no celular, ou então tem lá no resumo também. Bom, oitava questão. Aponte quais outros trabalhos os imigrantes buscaram, além da indústria, no início da República no Brasil. Quais outros trabalhos, além da indústria, né, gente? Além da indústria. Nós tínhamos vários outros tipos de trabalho aqui nas colônias, né? Aqui no Brasil. Nas colônias, não. Nos estados brasileiros, né? Bom, minha gente, então vamos aqui para mais outros trabalhos, né, gente? Como o trabalho no comércio, o trabalho como vários outros tipos de trabalho. Essa mão de obra ela é muito diversificada. Os italianos, eles, por exemplo, tinham uns trabalhos no restaurante, de comida, e vários outros tipos de trabalho. Não era só o operário. Bom, na nona questão, explique os interesses dos imigrantes em fundar sociedades beneficentes iniciadas aí no século XX e quais as críticas feitas às sociedades beneficentes por outros grupos de imigrantes. Bom, minha gente, a sociedade beneficente era uma organização feita pelos próprios imigrantes que tinha como objetivo ajudar, era uma ajuda mútua entre eles mesmos, entre os próprios imigrantes. Então, era uma sociedade que tinha a finalidade de ajudar, de beneficiar esse grupo de imigrantes que estavam aqui no Brasil. Ok? E elas sofriam muita crítica, né? Sofriam muita crítica por conta de ser um grupo fechado. Esses imigrantes não poderiam utilizar essa sociedade para outros fins, né? Vamos lá, 10ª questão. Explique para que servia as ligas de resistência e ligas operárias. E o que deram origem? Bom, minha gente, essas ligas foram movimentos que começaram a surgir através do trabalho operário.
movimento como o movimento socialista, o movimento anarquista, né? Então, isso deu origem a sindicatos, a associações de trabalhadores, organizações de trabalhadores, para lutar por melhores salários, melhor condição de trabalho, né? Então, essas ligas serviam para isso, para essa luta de classe, para diminuir a luta de classe entre patrão e empregado, né? Diminuir essa distância, melhorar a relação entre o patrão e o empregado. Bom, gente, então era isso. Se você tiver alguma dúvida, me pergunta, tá ok? Tudo de bom para vocês, minha gente. E bons estudos!